O número de afastamentos por saúde mental no Brasil não para de crescer. São milhares de casos todos os anos. Hoje eu estou aqui com a doutora Nina Ferreira, psiquiatra e psicoterapeuta, e vamos conversar um pouco sobre esse tema. Então, Nina, o que tem motivado isso? As pessoas, elas estão mais doentes de forma geral e isso acaba respingando no trabalho? Ou você acha que o trabalho em si é o fator que mais está adoecendo as pessoas? Olha, Gi, baseado nos dados que a gente tem, inclusive da ciência, é a primeira opção. Né? Porque realmente as pessoas estão adoecendo mais mental e emocionalmente. Transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. A gente tem também conseguido fazer mais diagnósticos, cuidar melhor da saúde mental das pessoas e, por vezes, até para poder tratar o afastamento do trabalho é necessário. A questão é que o trabalho ocupa boa parte da nossa vida de adulto. Então é natural, é esperado que se a gente não tá bem emocionalmente, mentalmente, isso impacte no trabalho e por vezes é necessário se afastar. Então a primeira opção é a verdadeira nesse caso. Né? Tá. Mas assim, eu tenho a impressão de que, na verdade, acho que isso é um fato, né? De que o trabalho, a forma de trabalhar, as profissões em si, elas mudaram muito nos últimos anos, né? Então, assim, nos anos 80, as pessoas trabalhavam com coisas e de forma totalmente diferente do que a gente trabalha hoje. Então, eu tenho a impressão de que o trabalho em si, a forma que a gente trabalha também, eu acho que a cobrança, a pressão por trabalhar demais também seja um agravante, né, disso Concordo. tudo. É um fator de risco, né? Então, vamos pensar assim, quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais. Não existe uma causa só. Então, não tem como a gente afirmar que um quadro depressivo é causado só pela biologia, pela genética, ou então somente pelo trabalho. Porque tanto é que a gente nem chama de doença psiquiátrica, e sim transtorno. Porque doença é quando a gente tem certeza da origem, e a gente não tem. No geral, é multifatorial. Mas o trabalho é um dos fatores de risco que aumentam o estresse, que aumentam tristeza, cansaço, alteração de sono. Não é para todo mundo, né, Gi? A gente precisa deixar isso claro. Cada ser humano é tem pessoas que têm relações ótimas com os seus trabalhos e que conseguem trabalhar com um certo equilíbrio, digamos assim. Mas para a maioria das pessoas, dentro da nossa realidade, inclusive no Brasil, pelas questões financeiras, sociais, o trabalho é uma fonte de estresse e pode contribuir para o adoecimento. Eu acho que tem duas questões aqui, né, Gi? Às vezes é o tipo de trabalho, a empresa, o ambiente, e às vezes é a forma como o indivíduo se relaciona com o trabalho. Porque tem as nossas características individuais também, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, muito crítica, eu vou querer ser sempre excelente no meu trabalho, eu nunca vou estar satisfeita, eu mesma vou me cobrar. E aí essa minha relação pode me levar a adoecer. Né? Então entende como é diverso, assim, é difícil a gente determinar um aspecto. Né? Mas trabalho e relacionamento amoroso são as principais fontes de estresse e que aumentam o risco para depressão, ansiedade. Entendi. Eu vou dar o exemplo do meu caso, então. Eu trabalho num lugar que o ambiente é saudável, sabe? É um ambiente bom. Porém, eu sofro às vezes eu tenho muita demanda, eu tenho muito trabalho, muita coisa para fazer. E eu acho que eu não sei lidar bem com isso, porque o excesso de demanda acaba me deixando, como você falou, acaba me deixando preocupada, ansiosa, com medo de não dar conta de tudo, ou não conseguindo me organizar da melhor forma. Eu acho que muita gente acaba passando por isso hoje em dia. Então, eu queria entender como eu posso lidar melhor com isso. Uma vez que, assim, no momento não tem como reduzir a demanda, eu tenho que lidar com isso de alguma forma. Como eu posso melhorar a minha relação com isso para que eu não fique tão ansiosa e... Sabe? Eu acho, Gi, que esse seu exemplo é ótimo, porque, assim, serve para muitas pessoas. A gente precisa ter essa parceria, essa abertura da empresa com o profissional. Como a gente poderia agir nessa situação? Sentar com a equipe, com o time, com a pessoa acima, dizer, olha, para mim é desafiador gerir a demanda, porque eu já sou uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada. Será que tem uma forma da gente organizar para que isso me gere menos ansiedade? Por exemplo, vocês podem me informar dia por dia o que eu preciso fazer, ao invés de pedir tudo de uma vez? Será que eu posso organizar os prazos de uma maneira diferente?
Então, você pensar um jeito que fica melhor para você e propor isso para as outras pessoas. Talvez elas não possam acatar 100%, mas se elas acatarem um pouco, já facilita para você. O fato é que não vai ter como ter um jeito perfeito, porque são muitas pessoas, muitas demandas, metas, e aí a gente não consegue ajustar isso em perfeição. Mas se a gente sente e dialoga, pelo menos a gente se sente ouvido, escutado, acolhido, e pelo menos a gente coloca para o outro a nossa vulnerabilidade. Olha, isso aqui não é tão fácil para mim de lidar. Então, talvez eu não seja tão adequado assim como você gostaria ou precisaria. Eu acho que a gente tem que abaixar a régua de exigência e de expectativa sobre como vai ser esse ambiente de trabalho. Porque pensa comigo, de trabalho por si só é estressante. Não adianta a gente imaginar que o trabalho vai ser um ambiente calmo, tranquilo, porque trabalhar é resolver problema. Então a gente precisa tentar fazer ser o menos estressante possível. E tem que ter essa cabeça de um colaborar com o outro. Porque senão a gente não... É um time que vai precisar se organizar junto, né? Mas não tem esse ambiente ideal, nunca. Assim como família. Existe família que não tem estresse? Não existe. Não conheço. E família, assim, no geral, na teoria, as pessoas se amam, se gostam e vai ter conflito. Porque onde tem pessoas diferentes unidas, vai dar desafio. Né? Fez sentido isso que eu falei? Fez. Eu acho que a gente precisa se cobrar menos dessa perfeição, assim, de ter um ambiente, um desempenho perfeito, saudável o tempo todo, porque não vai acontecer. Eu sei que é triste ouvir isso, tá? Eu também gostaria que pudesse, mas não é realista. Né? Então a gente acho que tem que estar ciente que de fato vai ser um ambiente um pouco mais estressante, mais digamos que alerta, assim, tenso. Isso, exatamente. Mas aí a gente tem que tentar lidar melhor com isso, da melhor forma. E organizar o pouquinho que a gente conseguir. Porque a gente não vai conseguir melhorar toda a tensão, mas se a gente melhorar um pouquinho, já estressa menos a gente. Sim. Né? E outra coisa importante é a gente ocupar a vida de outras atividades que não só o trabalho. O que a gente faz fora do trabalho, fora do momento de trabalho, faz muita diferença na nossa saúde mental. Porque se eu só durmo, ou se eu só fico quieto no celular, o meu cérebro não recupera, não regenera, não sente emoções positivas. Aí quando eu volto para o ambiente de trabalho, eu tô com estresse acumulado. Então o que a gente faz fora do trabalho é muito importante para que a gente possa ter saúde mental no trabalho. Fez sentido isso que eu falei? Total. Porque no geral a gente vai ocupando a vida, e eu sei que às vezes falta tempo, mas a gente precisa tirar tempo do celular. Sim. Tirar tempo do fazer nada, porque esse fazer nada não traz emoções positivas. A gente tem que raciocinar, como que eu vou ocupar meu tempo fora do ambiente de trabalho? Sim. Nem que sejam 15 minutos de algo gostoso, a gente precisa fazer para poder equilibrar essa conta, né? Porque de fato o ritmo, se a gente for seguir o ritmo da sociedade, é desesperador. E muitas pessoas acabam fazendo isso, se cobrando tanto, que trabalham para além do trabalho, se preocupam com o trabalho para além do trabalho. Né? E você falou uma coisa antes que eu queria voltar. Tem um conceito na medicina que a gente chama de estresse ótimo. Um certo nível de estresse o nosso corpo precisa ter. Porque é o estresse, a ansiedade que faz a gente querer resolver problema, buscar solução, criar novas coisas. Veja, tudo no mundo foi criado porque a gente teve um desconforto. Eu tenho um desconforto de viver no escuro. Aí a gente cria energia elétrica. Então, um certo nível de estresse é importante. O nosso corpo aumenta a adrenalina, cortisol e faz a gente se movimentar. O que não pode é o estresse excessivo. Então, no trabalho, a gente vai ter um estresse necessário para que a gente se movimente. Né? Não sei se eu consegui explicar. Deu para entender esse conceito? Ele é interessante. Né? Eu acho que o maior desafio é conseguir não passar desse saudável para um excesso, né? Eu acho que concordo, é um desafio. A questão é que a gente precisa vigiar dia a dia. Sim. Não é um lugar que a gente chega e fica e permanece, entendeu? Do tipo, agora eu encontrei o equilíbrio e tá tudo bem. É muito fácil sair desse tal equilíbrio. Então a gente tem que se cuidar dia após dia. Daí entra a questão da consciência, botar a luz da consciência ali e tomar decisões mais sábias, né? E quais outras dicas você dá pra gente, ao longo do dia a dia, evitar esse estresse excessivo, essa ansiedade, tipo, fazer
pausas, algo assim? Tem uma coisa muito interessante que é poder dar mini folgas para o cérebro, né? Porque o nosso cérebro ele não consegue ficar muito mais que 40, 50 minutos muito concentrado numa coisa. E quando eu digo mini folgas, assim, 5 minutinhos já faz diferença. Só que a questão é fazer com frequência. Então, você trabalhou ali 40, 50 minutos. Ai, Nina, mas o que eu posso fazer? Para, encosta na cadeira, fecha os olhos um pouquinho e relaxa. Dá uma folga para o cérebro. A folga não é o celular. Porque o celular ativa o cérebro de uma outra forma. A folga é fazer um pouquinho de nada. Pode ser ouvir uma música, mas você entende que você não precisa nem sair do lugar? Se você parar, fechar seus olhos e relaxar um pouquinho. Ai, Nina, mas eu não sinto bem-estar com isso. Não é uma questão de sensação, é uma questão de alívio para o cérebro. Então, Nina, de forma resumida, como não surtar em 2026 com o trabalho? Acho que o essencial aqui, pessoal, é lembrar de fazer coisas divertidas, leves, fora do trabalho. Então, ter uma vida para além do trabalho, isso é muito importante. E o segundo é tirar esses minutinhos durante a jornada de trabalho para poder, de fato, dar um espaço para o cérebro respirar, descansar e depois retomar a atividade. Esses dois aspectos acho que são os mais importantes, né? Para a gente construir uma relação minimamente saudável com o trabalho.